Não faz nada. Galera, ó, o terceiro e penúltimo tema da apostila de geografia, meninas, pelo amor de Deus, solta esse celular aí. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu sei que muitos de vocês, ou quase todos, já sabem, obviamente, o que seria um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Porém, existe um critério para dizer quem é quem na fila do pão, tá? A gente não tira isso da nossa cabeça. Ah, eu acho que Cuba é subdesenvolvido. Ah, eu acho que Japão é desenvolvido. Gente, tem critérios para chegar nessa conclusão. Ok, Thiago? Ok, Moreira? E quais são esses critérios? Em geral, esse conceito ele foi criado após o término da Guerra Fria. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, lembra que tinha o conceito de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? Ninguém lembra, que legal. Primeiro mundo é capitalista, desenvolvido. Segundo mundo socialista e terceiro capitalista não desenvolvido. Se não tivesse um japonês aqui para salvar o rolê, né? Valeu, japonês. Então, primeiro mundo, países capitalistas ricos, desenvolvidos. Segundo mundo, países planificados, socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas pobres, subdesenvolvidos. Tipo o Brasil na época, né? Hoje o Brasil está um pouco diferente. Quando acabou a Guerra Fria, Diegão, os caras perceberam, obviamente, que não fazia muito sentido continuar usando essa nomenclatura. Ah, país de terceiro mundo, país pobre, ah, país de primeiro mundo. Até porque esse termo, se vocês forem um pouquinho sérios nessa reflexão, esse termo é um termo pejorativo. Ah, aquele menino lá do 8º B do Jean Piaget que mora num país de terceiro mundo. É um negócio meio pesado, né, mano? Tipo, é ofensivo. Ah, não, você viu as crianças dos países de terceiro mundo que comem terra, né? Gente, é uma coisa bem pejorativa, racista, eu diria. Tá? O ideal, então, seria pensar numa nova maneira de tratar o desenvolvimento dos países. E aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, eu não coloquei, tá, gente? É importante colocar, que foi a ONU que criou isso, a Organização das Nações Unidas. A ONU decidiu, então, classificar os países de uma outra forma. Tá? Em primeiro lugar, o mundo tem mais ou menos 195 países, tá? Tem algumas listas que aparecem em 193, outras 198. O mundo tem quase 200 países. Por que quase, Pro? Porque tem alguns estados que ainda não são aceitos como países pela ONU. Oficialmente a gente fica em 193. Tudo bem? Se vocês pegarem um atlas de geografia, vocês vão ver lá 193, 194 países. Tudo bem? A ONU decidiu usar o conceito de IDH. Tá? Então ela decide reformular. Primeiro, segundo, terceiro mundo, exclui, tira. A gente vai parar de falar dessa forma. Agora a gente vai tratar os países pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Uma maneira muito mais séria de olhar para os países, tipo um raio-x dos países. Como que é um país por dentro? É perfeito esse conceito? Já vou adiantar para vocês que não é perfeito. É um conceito que ainda tem problemas, porém é bem melhor do que chamar de primeiro, segundo, terceiro mundo, que a gente nem sabe o que está falando, de uma certa forma. Ok? Dentro dessa proposta, a ONU vai falar o seguinte, ó, para considerar o desenvolvimento humano de um país, nós vamos analisar 3 critérios. O critério da expectativa de vida ao nascer, que a gente pode chamar de longevidade. Quanto tempo vivem os brasileiros? Quanto tempo vivem as brasileiras? Né? Até qual idade vive o brasileiro e a brasileira? Hoje, um homem brasileiro adulto vive até 73 anos, em média. Uma mulher até 78. As mulheres sempre vivem um pouco mais, porque em geral se envolvem menos com atividades de risco, em geral cuidam mais da saúde, certo? Fazem menos cagada na vida, né? Machista, feminista. Certo? É porque elas então, na louça. Sempre na pirâmide etária, as mulheres vão viver sempre de 3 a 5 anos, em média, a mais do que os homens, ok? Tudo bem? Tem como emprestar uma tesoura? Não empresta não, ela ladra. Pra Giovana? Tá, conte. Não sei se eu tenho tesouro aqui. Giovana, tio. Eles compram McDonald's e pediam pra comprar uma tesoura. Nossa, Não tem. Alguém tem? Eu não tenho. não empresta não. Vai lá, Laura. Obrigada. Ela mandou... Então, Eu sei. valeu? Pessoal, então é o seguinte. Ok. Estou falando aqui de expectativa de vida ao nascer, longevidade. É a mesma coisa, tá? Expectativa de vida e longevidade é sinônimo, ok?
está relacionado ao quê? Saúde. Se uma pessoa vive muito num país, ô Laura, é sinal, ô Vinícius, que essa pessoa tem acesso à saúde. Ela teve acesso ao hospital, médico, remédio, etc, etc. Então significa que o modelo de saúde desse país é um modelo desenvolvido. Quanto mais tempo uma pessoa vive dentro de um quadro de país, significa que a saúde desse país é melhor. O Japão, por exemplo, a galera vive até 80, até passa de 80 tranquilamente. Dinamarca, Finlândia, Noruega, tá? Canadá. Nesses países, Diegão, as pessoas vivem em média mais tempo que nos demais países. Tudo bem? Segundo critério, Japa, da Federal, escolaridade, acesso à educação, acesso, permanência com qualidade à educação. Em países com IDH considerado alto ou muito alto, os cidadãos têm que passar pelo menos 12 anos, 15 anos dentro de uma instituição escolar ou educacional. Então, o cara fez o ensino básico, fez o ensino médio, foi para o nível superior, junto vai dar no mínimo aí uns 15, 16 anos de tempo de estudo. Esse é o tempo de estudo médio de um país com IDH alto ou muito alto. Ok? Ah, professor, mas não adianta só ter escola para o cara frequentar. Olha o Brasil. Nós temos a pior educação dos 60 países mais ricos do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Tem a pior educação dos 60 países mais ricos do mundo? O Brasil tem? E no Brasil, muita gente não tem acesso ao nível superior. Muita gente não sabe o que é universidade. Ok? Então, educação. E para terminar, vocês estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Vinícius, eu sei que é difícil, mas dá uma sentada aí, mano. Vou passar por ali. Faz favor, mano. Senta aí. Tô esperando o Diego passar aqui no... Renda per capita. Per capita é uma palavra em latim, né? Por pessoa. Renda por pessoa. Qual é a renda por pessoa ao ano de um país? Então, Salário? Salário. Quanto que ela ganha por ano trabalhando. Tá? Economia. Veja, pessoal, que a gente pega 3 indicadores importantíssimos para saber se um país é bom ou não. Saúde, educação e dinheiro. Renda, economia. O que eu tenho que entender aqui? Tá, beleza, Pro. Como que eu calculo a renda per capita? Pego o PIB do país. O Brasil tem um PIB de pouco mais de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano. Vamos arredondar aí. O Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares por ano. Divide pelo total de habitantes, que é 215 milhões de habitantes. Isso é a habilidade da Amazon. Sim, o Brasil tem um PIB, está entre os 10 maiores do mundo, porém, ele é pequeno comparado com vários outros países, até mesmo ingleses. Não é PIB, é PIB, né? É PIB que chama, não é PIB, né? É o valor da... Aqui nesse caso seria lucro, né? Seria lucro. Não, mas não é o valor... Se você para alguém comprar a Amazon, você tem que pagar 2 trilhões. Ah, tá, valor de mercado. Sim, valor de mercado. Valor de mercado. Eu falei errado. PIB é produto interno bruto, né? Certo? E não chega a PIB da Amazon, não chega a um trilhão. Eu não, de cabeça agora eu não tenho essa informação não. Tá? Beleza? Ó, se você dividir 2 trilhões por 215 milhões, vai dar X dólar por pessoa por ano. Tem que tomar cuidado. Porque todo mundo está trabalhando no Brasil? Não, o Brasil tem quase 10 milhões de desempregados. Segundo, todo mundo ganha a mesma coisa no Brasil? Sim. Não que se ganhasse a mesma coisa seria socialismo, como vocês dizem, né? Não seria socialismo, mas seria parecido. Então, o que eu tenho que entender do renda per capita? É enganosa, pegadinha, pega ratão. Porque nem sempre a renda per capita de um país mostra realmente se o país é justo ou não. Porque se eu pegar a renda per capita do Brasil, hoje, 10 mil dólares por pessoa ano. 30 mil, 35 mil reais por pessoa ano. Você fala assim, mano, não é um valor tão baixo, é um valor legal. Só que é óbvio que nem todos os 215 milhões de brasileiros ganham 30 mil, 35 mil por ano. Ficou claro? Tem gente que está desempregada, tem gente que trabalha em condições de escravidão, tem gente que ganha menos de um salário mínimo. Tá entendendo? Então essa renda per capita ela é um pouco enganosa. E a granada que o Pro pretende colocar no bolso de vocês nas próximas aulas é essa. Identificarem, primeiro, eu já dei o spoiler, alguém perguntou, né?
Essa é a tabela que a ONU criou para dizer qual é o IDH de um país. De 0 a 1000, tá? Os países muito pobres, com IDH muito baixo, vão até 0,499, tá? Muito ruim. Aqui indica que metade do país passa fome, metade do país é analfabeto, não tem acesso a nada, desigualdade horrenda, miserável. Baixo, também muito complicado. Média, começa a dar uma evoluída. O Brasil, já vou dar um spoilerzinho, o Brasil tá aqui, ó. O Brasil tem o 85º IDH mundial. Gente, nós estamos entre os 10 mais ricos, mas estamos no meio do IDH. Por quê, professor? Porque o Brasil é um país muito desigual, tem muita desigualdade no Brasil. Os 10% mais ricos dominam muita grana, enquanto a maioria mais pobre sobrevive do pouco que ganha. Deu para entender? O Brasil está aqui, ó, com 0,78, se eu não estou enganado agora, tá? E os mais top, os 20 países mais ricos do mundo aí, são os muito altos, tá? É vírgula ou é ponto? É vírgula. Pode ser ponto, mas eu coloco vírgula, tá? E aí você pega aqui Noruega, Canadá, Japão, Alemanha, França, tá? Para ver se eles estão Unidos. Gente, o país mais rico do mundo não está entre os 10 melhores IDHs. Porque nos Estados Unidos tem muito pobre, tem muita gente que mora em condições horríveis. O país mais rico do mundo também é um dos países injustos do mundo. Então tem, pela apostila lá, o último dado que a gente viu, 140 milhões de pobres nos Estados Unidos. Então o dinheiro não chega em todo mundo. O dinheiro chega em quem controla os maiores setores da economia, os bancos, etc e tal. Quem não controla isso, roda, ok? E aí, se vocês pegarem isso aí... Você vai ensinar aí no que você fez. Ó. Isso é uma dica de prova. Isso já vi muito isso cair em prova. Se você pegar os 10 melhores IDHs do mundo, eu vou fazer esse exercício com vocês, inclusive na sala Google, 5 ou 6 serão da Europa Ocidental. Tá? 5 ou 6 serão da Europa Ocidental. Em geral, países da Europa Ocidental estão entre os melhores IDHs do mundo. A Noruega, Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, etc. Tá? A Alemanha, tá? Então, por aí. Na América, Canadá. Canadá é melhor que Estados Unidos. E... Passa na câmera, passa na câmera. Passa na câmera lá, Vinícius. É tão maravilhoso ver esse tipo de objeto durante a aula. Desenhei, filho. Você é um grande desenhista, sobretudo quando você desenha as coisas que você gosta, né? São grandes coisas. Beleza, galera? Então, pessoal, ó, ficou claro? Minha aula... Gente, o terceiro capítulo da apostila é isso. Aí, o que a gente vai passar daqui? Saber quem é quem, quais são os melhores IDHs, quais são os médios, quais são os mais baixos. Precisa dizer que o continente africano tem os piores IDHs do mundo? Não precisa, né? Vocês já viram acesso à internet lá, né? Então, dos 50 piores IDHs, uns 30 são países africanos. Tá? E o Brasil precisa muito melhorar. Porque o Brasil está bem abaixo do que deveria estar. Mas, senhor, os africanos são mais pobres porque eles são negros, né? São racistas. Não, eles são pobres porque foram roubados pelos brancos safados e escrotos opressores. A pobreza, vou terminar minha aula falando isso para você e para vocês. Subdesenvolvimento, pobreza, é uma invenção da Europa. A Europa inventou isso. A Europa construiu isso. Porque quando ela invadiu vários continentes do século XVI para cá, o que ela fez? Roubou, escravizou, matou, praticou genocídio. Então, a pobreza, o subdesenvolvimento não deveria existir em lugar nenhum do mundo. A América ela sempre foi rica. A África sempre foi rica. Ela foi sendo roubada nos últimos 400, 500 anos e por isso hoje ela é pobre. Professor, mas eu acho que se os europeus não tivessem criado esse conceito, alguém ia criar uma hora. Cara, você poderia ter uma desigualdade criada pelo próprio morador do próprio continente, concordo? Mas não seria no nível que é hoje. Você pode ter certeza que não. Até porque as populações não seriam tão grandes, guerras não seriam tão constantes, e eu tenho convicção de que a qualidade de vida seria melhor em quase todos os lugares do mundo se não houvesse colonização, escravidão, genocídio, furto. Gente, tudo isso foi inventado pela Europa. Não foi o índio que inventou isso, não foi o africano que inventou isso. Foi o europeu que inventou isso. Isso tem que ficar muito claro. E